Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos continuar a leitura. Depois de ser acusado por Isbosete, Abner uniu forças com Davi, mas foi assassinado por Joabe. E Davi lamentou a morte de Abner. Fez até uma canção fúnebre para ele. E todo o povo lamentou mais uma vez por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiam para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovavam tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus oficiais: Não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, estes dois filhos de Zeruia, Joabe e Abissai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua estes homens maus por sua maldade. Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo, e todo Israel ficou sem reação. Dois irmãos, Baaná e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eram filhos de Rimom, membro da tribo de Benjamim, que vivia em Beerote. A cidade de Beerote fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram para Gitaim, onde ainda vivem como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama, a babá do menino, o tomou nos seus braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou ele cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete por volta de 12:00, quando ele estava descansando. A mulher que ficava na porta estava peneirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baaná passaram por ela sem serem notados e entraram na casa, onde encontraram Isbosete dormindo na sua cama. Eles o feriram e o mataram, e depois cortaram a sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo Vale do Jordão. Chegando a Hebrom, entregaram a cabeça de Isbosete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje o Senhor concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Beerote, o Senhor, que me tem livrado de todos os meus sofrimentos, é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente na sua própria casa e em sua própria cama? Não devo responsabilizá-lo pela morte dele e eliminá-los da face da terra? Então Davi ordenou aos seus soldados que os matassem. E assim eles fizeram. Cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto à represa em Hebrom. Depois pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Então, todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era o nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse:
Você será o pastor do meu povo Israel. Será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Pausamos a nossa leitura em 2 Samuel, capítulo 5, no verso 5. Amém!